que ficar mais horas online não aumenta o seu faturamento? Esse é o tema de hoje. Prazer, eu sou a Scarlett, a Miss Scarlett mascarada conhecida nas redes, e esse é o Por Trás da Máscara. Meu esposo, Fernando. Fala, gurias e gurizes da minha vida. Eu trouxe o Fê, né, o meu marido, hoje para a gente conversar um pouco mais, principalmente que a gente vai dar muitos exemplos de como a gente iniciou, e eu tinha essa mesma crença, que eu achava que quanto mais tempo ficar lá 10, 12 horas, 16 horas trabalhando, eu achava que isso ia aumentar demais o meu faturamento. E aí a gente foi crescendo dentro da plataforma, a gente foi estudando a estratégia, a gente foi aprendendo, e hoje eu vejo que o mesmo faturamento, não digo exatamente o mesmo, né? Mas você pode, sim, aumentar muito o teu faturamento e diminuir muito a quantidade de horas sem precisar se desgastar tanto. Nossa, eu lembro quando a gente começou. É difícil, né? Nossa, foi, abrilhantou nossos olhos, né? Sim, Brilhantou porque a gente tava num perrengue sim. danado. Quando a gente começou, eu tinha recém batido meu carro, tava com o carro de Bateu no frone. quê? Fala para os teus espectadores no que você bateu o seu maravilhoso carro. Um Polo, gente, um Polo. Estava maravilhosamente inteiro. Olha, E ela bateu num quê? um Fusca. Tu viu? Gente, mas porque pensa pelo lado positivo. O Fusca é um carro de colecionador. Então era um Fusca caro. Acabou me saindo um prejuízo bem caro. Ah, então, tá, eu quero saber qual é o lado bom, porque eu não vi na hora, na época, e nem hoje eu consigo ver o que foi de O, positivo. Porque, pô, não bastava bater no no Fusca. Fusca, Teve que bater num de colecionador. sim. Não, pra fazer a gente faz bem feito, que nem eu digo. Minha mãe sempre me ensinou a fazer tudo bem, muito bem É, feito. não. Eu tenho que olhar pelo lado positivo. Não, mas o lado positivo foi Que o que carro estava batido. o carro estava E batido depois foi e apreendido. depois foi apreendido, porque Porque estava batido no Fusca. gente, é triste, mas é É a a verdade. realidade. É a triste história da vida E eu nossa. acho que é muito de vocês, né? Cada um entrou, procurou a trabalhar, eu digo a grande maioria, por conta de algum motivo desse, principalmente o financeiro, eu acho que Ou leva, né? tá procurando trabalhar em algo, né, de conteúdo adulto, com streamer, canguel, Sim, né, ou até mesmo plataformas fechadas. Então hoje a gente está aqui mais falando de canguels, né? sim. Por que ficar mais tempo online não aumenta o seu faturamento. Então você que quer começar e está numa situação complicada, é um bom É caminho, uma oportunidade, é uma opção, né? é uma Vamos dizer assim. oportunidade, uma opção que, se você estudar o mercado, né, você tendo conhecimento, as estratégias e uma boa maneira de executar ele, tu pode sim tirar um bom proveito. Igual a gente teve, a questão de como a gente iniciou e hoje até onde a gente está, onde a gente chegou, para mim, nossa, já saiu da água para o vinho, assim. Sim. Tem muita coisa ainda a alcançar, a gente tem muitos sonhos, muitas conquistas ainda para ter, mas foi um passo bem importante. E aí, voltando naquela questão do tempo, ficar o tempo online, eu conciliava ele em conjunto, eu era corretora de imóveis na época, quando eu comecei, e eu tinha o tempo da manhã para poder fazer. Então, no começo, eu ficava online 2, 3 horas pela manhã. O que era o nosso plano milagroso? Quando a gente conheceu a gente foi numa festa, olha só, olha que loucura. A gente foi convidado para ir num churrasco onde quer ter um pessoal do meio do swing. Isso. E tu não queria ir, Uhum. porque a gente não tinha dinheiro. Daí eu Sim. falava pra ela, mas vamos ir, amor, vamos ir, porque, cara, a gente tá trabalhando tanto, né? A gente era corretor de imóveis, trabalhava para um caramba, não fazia as vendas que deveria fazer, que era bem desafiador, é bem desafiador ser corretor de imóveis. É. E ela, não, vamos, não, vamos. Daí a gente foi, convenci. Daí chegando lá,
a gente conheceu um casal que trabalhava com criação de conteúdo adulto, mas eles não queriam dizer, né? Fizeram um Eles não mistériozinho, falavam fizeram um exatamente mistériozinho. qual era a plataforma, que depois a gente foi descobrir que é a nossa plataforma aqui, ó. Que É, todo mundo almeja esse ursinho aqui. verdade. E, e aí, resumindo a história, a gente conheceu, eles nos apresentou a plataforma, mas já botaram empecilhos, né? Sim. Não, não é rápido, não te aprova muito rápido. Realmente tem essa questão ali no câmera, né? Sim. Que tu faz, quando tem muitas meninas online, eles esperam um tempo para aprovar teu cadastro, porque tem um número X ali que eles comportam, mas tem sempre vaga. Só que daí ela já botou uma barreira, assim, nossa, beleza. Fizemos, foi aprovado na hora, que era pra ser, né, mano? Era pra ser. Sim, sim. Daí, beleza. Daí a gente fez uma vez, transmitiu uma vez junto com eles, e aí a gente fez o nosso grande, ó, bota aí, diretor, nosso grande plano milagroso. Queríamos ser corretor de imóveis e fazer uma renda extra Como no canguel. com o Canguel, né? Deu certo, acho que 3 semanas. Deu por Por quê? quê? Fala, quer falar por quê? Eu Para ia... o ímpar. Aqui, ó. 1, 2, 3 e vai. Por quê? Porque eu comecei a olhar, eu comecei de manhã. O horário que eu tinha para poder fazer era pela manhã. Sim. Então era antes do Então, trabalho. antes de falar o porquê que a gente desistiu de conciliar os dois, falar os horários, né? Até porque, tipo, ficar mais tempo online não aumenta o faturamento. A gente ficava, acho que 2, 3 horas online, Isso, porque a gente acordava 4h30 da manhã, exato. acordava 4h30 da manhã, entrava às 5 e ficava até umas 8. Porque 9 horas da manhã tinha que estar no imobiliário trabalhando como corretor de imóveis. Era esse o nosso plano milagroso. Nossa. E aí, só que a gente fazia essas 3 horas, né? Dá umas 5, 6, 7, 8, umas 3 horas. Fazia, tipo, sem estratégia nenhuma, era vida louca. Lembra? Com um Nossa, colchão no chão, na sala, porque tu achava que no quarto, ia dar barulho pro vizinho. Não, era mas, muito cedo e incomodar os vizinhos. Eu tinha muita preocupação em comer. mas daí quem passava no corredor Me escutava. escutava tudo. Mas, enfim. Então, quando teve essa questão, eu comecei com umas 3 horas. Eu iniciei ali, comecei de manhã, era o meu melhor horário. Entendi que se eu entrasse todos os dias, como eu estava numa frequência, entrava todas as manhãs, eu entendi que se eu entrava no mesmo horário, eu pegava mais ou menos o mesmo público e eu conseguia levantar um valor. Só que cada vez mais que eu ia estendendo, teve dias que eu dava desculpa para a imobiliária que eu não tinha compromisso nenhum, falava, hoje eu só vou na parte da tarde. E eu comecei a estender o meu horário, eu entendi que eu estava começando a fazer mais dinheiro. Quanto mais, na minha cabeça era, quanto mais tempo online, mais dinheiro eu faço. Só que eu fazia exatamente sem estratégia nenhuma. Eu só ligava a câmera e aceitava qualquer cliente que aparecia. Qualquer tipo de chat. Qualquer tipo de chat, não sabia diferenciar entre ainda entender a plataforma, qual que é o momento certo para usar o chat simples, qual o momento certo do privado, o porquê de usar o exclusivo ou não. Amor, sabe o que eu lembrei? Bem no começo. Que a gente fez um exclusivo com um cara do árabe. Eu e tu fizemos um exclusivo e o cara pintou e bordou em cima da gente. Sim, tem muito. E é coisa que hoje a gente não faz, né? De casal a gente não faz chat exclusivo. Sim. Né? Uma estratégia, é isso que a gente fala, né? A estratégia. Então a gente fazia, a Luana acabou saindo da imobiliária primeiro, eu continuei permanecendo por mais 2 semanas depois. Então foi 1 mês a gente saiu da imobiliária. O plano milagroso desmoronou. E aí a gente ficou. Óbvio que a gente já fez um cálculo, a gente saiu da imobiliária porque estava nos rendendo, ficando mais tempo online, né? Sim. Tipo, que ficar na imobiliária. Sim. É uma diferença aí, né, amor? Não, tipo, entre ficar online na Canguel ali e de estar trabalhando na imobiliária, porque aqui eu não tinha custo. Sim. Na imobiliária eu tinha custo. Não, só de botar o pé pra fora a gente já tinha custo da gasolina. Além de ter o custo, né? O porquê que o coming hoje ele é tão importante e ele é tão procurado, né? Tem alguns pontos. O primeiro
é que tu dentro da tua própria casa, tu pode fazer ele, tu pode fazer exatamente em qualquer lugar. Mas geralmente tu escolhe dentro de casa, que é mais tranquilo, mais seguro, e tu fica mais à vontade para executar os chats. Mas um outro ponto que é bem importante, porque o teu custo, tu só precisa do teu telefone. Quando eu comecei, eu Sim, tinha o iPhone 7. sim, Nossa, a câmera era horrorosa, verdade. horrorosa. Eu fui pegar, depois eu vou mostrar. Ó, Temos diretor, imagens. vai tentar subir um pedacinho do início de um vídeo ali, que era mais ou menos o borrão de como é que era a imagem. E aí, e mesmo assim eu fazendo, desse de qualquer jeito, ainda foi aumentando o meu faturamento. Eu fui entendendo que aí eu fui começando a filtrar o tipo do cliente, o tipo do usuário. Eu fui vendo, olha, se eu ficar mais tempo, pode ser que aquele fulaninho de tal volte. Ah, ele gosta de um chat Sim, mais demorado. O que que eu posso fazer para ele ficar mais tempo comigo? Quando eu comecei a olhar e a fazer as contas, eu tinha que pensar o quê? O que eu posso fazer, porque quanto mais tempo ele dentro da minha sala, mais tempo ele me gera dinheiro. sim. Então eu tinha que Mas na pensar em mas na atrair. nossa cabeça, quanto mais tempo online, mais a gente ia ganhar. Sim, No final das contas, a gente descobriu, tipo, a gente saiu do corretor de imóveis, tendo essa questão na cabeça, e a gente viu que não era a mesma coisa, não era isso. Porque a gente ficou mais tempo online, só que o faturamento praticamente estagnou, é né? E porque demorou para a gente entender que não era o tempo exa online que que, fazia a diferença. né? Porque assim, ó, o que que eu sentia? Eu tinha muito esforço. Uhum, O meu esforço físico e o meu mental, eu digo físico porque eu só faltava plantar bananeira em uhum, cima da cama. O cliente, o usuário, né, que a gente chama de usuário, que cada um tem o seu número lá. O usuário ele pintava e bordava porque eu não tinha limites, eu não tinha entendido do que eu tenho conhecimento hoje, que naquela época, que a gente quem manda na nossa sala somos nós modelos. uhum. É a mesma coisa, vou dar o Demorou, exemplo. demorou para entender isso. Demorou Demorou até para demais. eu entender isso aí. Não é assim. E aí tem mais a questão, porque é o exemplo que nem eu ia falar. É a mesma coisa que um date. Tu não vai aceitar qualquer coisa. Tu vai dar uma filtrada antes de ir para um date. Então tu vai melhorar, tu vai Sim. olhar. E aí eu fui começando a entender, pô, esse cara aqui não. Pô, tá me pedindo em 2 minutos, quer que eu já tire tudo, quer que já mostre tudo. E aí eu comecei a trabalhar, ver que eles ficavam curiosos, que eles ficavam. Quanto mais eu tava meio. Eu entendi que enrolar, vamos dizer assim, né? Que nem a gente diz hoje de enrolar, mas não é enrolar. Hoje tem uma outra palavra para isso. Mas antes eu vou fazer Não, não uma é enrolar, não é sedução, vou dar enrolar. uma. Não, acho que tu não usou a palavra certa, não é enrolar. É envolver o cliente, envolver o usuário. Porque na Mas medida que quando eu tu. não sabia, eu tentava enrolar. Ah, tá, entendi. Quando eu Entendi. não sabia, eu enrolava o chat. Uhum, Eu fazia, dava uma desculpa ali, dava uma enrolada aqui. Hoje eu entendi e eu estudei para saber maneiras de envolver, sim. maneiras de como que eu posso pegar o que ele fala para mim e eu usar aquilo para fazer o chat durar mais. Uhum, Então, isso foi coisas que eu fui estudando e olhando e vendo e trazendo para mim ao meu favor. E com isso eu fui diminuindo meu tempo horário, porque eu pegava clientes melhores, clientes recorrentes. Porque o que, que acontece dentro desse tempo online? Não quer dizer que tu tá. Eu fiquei 6 horas online. Mas essas 6 horas online, exatamente em chat, às vezes tu fica 3. 3 horas, às vezes tu fica sambando ali esperando alguém te chamar. Ou às 3 horas, uma coisa que acontecia muito comigo também, que eu achava que eu ficava às 6 horas online, e acontece com muita gente que eu já vi, é que fica 3 horas, pode ser que em chat, não, 2 horas em chat, 1 hora de pausa, que nas pausas que tu acha que tu para só para dar uma olhadinha no celular, que a gente faz quando vê passou 20, 30 uhum. minutos. E aí tu vai te enganando, quando tu vê já deu o horário e tu realmente no contador, que a gente tem um contador lá, tu vai ver que tu trabalhou 2 horas e meia. E também tem a questão assim, ó. Ficar tempo online não significa que tu vai ganhar dinheiro. Não é que Porque a nem. maioria das pessoas ficam. Para quem não sabe, além de ser esposo dessa maravilhosa,
Eu sou o bastidor mesmo, assim, eu sou a parte estratégica, eu estudei muito a plataforma, tudo que o conhecimento que ela sabe hoje é uma coisa construída com nós dois, porque enquanto ela estava no chat, eu estava ali estudando a plataforma, buscando estratégias, sabe? Então, e eu percebo, e eu faço muito estudo de campo, tu sabe disso, Sim. né? E não é nem para fazer chat, é difícil eu gente- fazer chat com alguém, Sim, a Luana sabe a disso. gente analisa muito, né? Porque hoje, cada vez mais, está entrando mais e mais modelos no site. E a gente sabe que o acesso também tem muito modelo nova que está entrando. A plataforma dá bastante informação, sim, mas tu tem um jeito de. Tu não tem muito acesso a É, informações de não, modelos reais, até porque, praticando, até entendeu? porque quem sabe fazer dinheiro na plataforma, eles é tesouro, né? É É tesouro, é tesourinho, né? ouro, E é a meio gente está vindo aqui tesourinho. para justamente quebrar essa história. A gente vai mudar isso aí, as informações vão ter acesso. Então, todas as Sim, estratégias que eu aprendi, que a gente aprendeu se ferrando, a gente literalmente. vai ensinar vocês. Mas o que eu estava falando, então, por eu fazer toda essa parte estratégica, o que acontece? Eu percebo que tem, e eu faço essa pesquisa de campo, muita menina que fica mais muito tempo no grátis. Tu Fica. fica 1 hora no grátis e não faz R$ 1, porque no grátis tu não vai fazer dinheiro, Uhum. né? E por que que tu fica, por exemplo, assim, tu fica 1 hora no grátis, né? E tu que tá me vendo aí, que já faz parte da plataforma, tu fica 1 hora no grátis. E por que que ela entra e não fica nem, às vezes, nem 3, mais de 5 minutos é difícil, né, mano? É É difícil. difícil ficar Só quando o mais de site está 5 bem. minutos no grátis ali. Porque, sabe, existe Sim, uma história, e eu acho que as meninas que trabalham na plataforma, elas têm que começar a ver como empresa. Que sim. tu disponibilizar um tempo para ganhar dinheiro e tu não está ganhando dinheiro, é melhor tu ir trabalhar no shopping, que tu tá lá no shopping, tu tá sendo produtiva, tá? E tu tá ganhando dinheiro, construindo o teu futuro. Sim, sim, tem esse ponto. Claro que a gente está dentro de uma plataforma que a gente aqui é muito aberto para tudo. A gente vai ter todos os tipos de público, a gente vai ter todos os estilos de modelos que trabalham. Tenho a minha maneira, né? A minha estratégia, a forma como eu uso, é o que eu vou compartilhar. Então, na sequência dos vídeos, cada vídeo que eu vou vir trazer aqui, eu vou abordar um tipo de assunto e trazer algumas estratégias que eu uso lá dentro, assim, para te já implementar e ver se faz sentido e aplicar na tua sala para melhorar a tua sala. Mas se você acha, né, tu tá disposto, olha, realmente eu vou continuar assim, eu acho que é o meu certo, é ficar mais tempo online, vou filtrar, porque tem muita gente que filtra muito chats, eu quero só conversação. Então tu tem que entender que se você quer um tipo específico de cliente, você sim vai precisar. Aí sim eu concordo que faturamento mais tempo online, aí sim tu vai atingir a tua meta. Senão tu não vai atingir. Se você quer diminuir a tua quantidade de horas, você vai ter que fazer coisas diferentes para você poder diminuir a quantidade de hora e aumentar o faturamento. É, Porque então, senão a conta não fecha. Porque quanto mais clientes específicos tu filtra, mais tempo tu vai ter que sim. ficar esperando para vir aquele tipo do cliente. Sim. E eu acho que para complementar, acho não, tenho certeza, não ficar online. Tem como ganhar dinheiro sem ficar online. Também. Tem o fã-clube, né, gente? Ah, a Tô gente. alimentando o fã-clube. Não, Amor, a gente fazia muito dinheiro com o fã-clube. sim, sim. A Além gente faz do muito dinheiro com o faz. fã-clube. Tem a venda de vídeo. Vídeo. Sabe quantos vídeos eu colocava por dia? Um vídeo por dia. Sim. Até hoje, a gente coloca um vídeo por dia. E até hoje a gente faz muito dinheiro. Quantos vídeos tem vendido lá, mano? Ah, tem mais de 5 mil vídeos vendidos. Mais de Peguei o 5. selinho dourado. Em Ah, dois, aqui em do, tu menos é a dois anos. louca, tu é a louca do selinho. Eu adoro uma. Pra me colocar, me deixar, vamos dizer assim, correndo atrás das coisas. Eu sempre trabalhei muito com metas. E até uma coisa que a gente vai aplicar muito aqui. É tu entender o que tu precisa fazer e tu lidar com os números, que isso vai realmente também fazer você analisar e ficar até menos tempo online.
Mas falando dos selos, eu amo uma competição. Adoro quando pode preencher todos os nossos selinhos que tem ali. Agora a minha Tá. meta é os de avaliação. É de avaliação. Agora Mas só falta são. pouco, né? Falta de avaliação. Não, falta bastante. Não, tô falando de Ah, selos. de selo só De da avaliação. avaliação e. Não, de tempo, né? Ah, daí é tempo de De casa. Hoje casa. eu tenho um de 3 anos, eu acho. câmera, eu tenho 2 anos e pouquinho. Não, vou fazer 3 agora. Vai fazer 3 anos em maio. É por aí. Maio ou abril. Por aí. Volto com uma data para vocês. Por aí. Mas ali, a gente voltando, né, no ponto que era o nosso tema, porque ficar mais horas online não aumenta o faturamento. Além de não aumentar o faturamento, ele também desencadeia uma coisa que é importantíssima e que a gente tem que cuidar cada vez mais e mais, que é a tua mentalidade, teu psicólogo. Famoso burnout. Cara, o editor tem que fazer um burnout. Não, famoso burnout. E passamos por isso. Passamos. Eu tive minhas crises. Nossa, tinha dia que eu... Ali, eu não tenho o que reclamar. Pra mim tava tudo certo. Nossa, pra mim era um... sei lá, algo noturno, tudo que tava passando. Não sei por aí que era. Não era. Vou contar pra vocês. Eu, na época, como eu ficava bastante tempo, né? Eu trabalhava bastante. Essa época, não sei se tu te lembra. Essa época a gente trabalhava de manhã, cessava de tarde e entrava de noite. Eu era bem fominha. Era bem assim. Era bem fominha que eu queria. Pra poder fazer um número bem atrativo todos os dias pra levantar um bom valor. Não é mesmo? Eu tinha um Fusca pra pagar e um carro pra tirar do conserto. Mas a questão é que ela fazia tudo isso, não levantava o valor que quando a gente aprendeu as estratégias, né? Ela não fazia os mesmos valores. A gente depois ela trabalhava... Quando a gente começou a faturar bem mesmo, trabalhava 4 horas por dia, na parte da manhã só. Só na parte da manhã? Nossa, mas no total do dia a gerente de plantas ficava louca, né? Ficava louca. Nossa, no total de dia eu trabalhava... Da época que eu trabalhava sem estratégia, né? Na época que eu trabalhava sem estratégia era mais. Era mais. Então, tu ficava mais tempo online eu ficava e mais tu 8 não horas. faturava. O que eu fazia? E tu não faturava eu ficava... ficando 4 horas quando a gente... Sim, eu ficava online em torno de umas 8 horas, quando eu não sabia, quando eu ficava de qualquer jeito. E aí depois eu reduzi para ficar, quando eu queria mesmo assídua, ter um bom rendimento mesmo, eu ficava 4 horas. Era o meu máximo, era 4 horas. Como eu ficava muito tempo online, e na minha cabeça eu tava sempre trabalhando e trabalhando. E era naquela época que eu achava que, assim, eu tinha que estar ali 100% presente. Então, tudo... Às vezes eu saía, mesmo não estando online no chat, eu tava mandando mensagem, eu tava tentando contactar cliente dentro da plataforma, de gerar outras maneiras, eu criar os vídeos. Então, eu tava bem sobrecarregada. E aí eu já tinha um problema de sonambulismo, e eu comecei a achar, né, enquanto eu dormia, no meu sonambulismo, que eu estava em chat, fazendo chat. Mas aí, quem que era o meu cliente do chat à noite? Eu dormindo, né? Eu dormindo, esse negócio... Ué, que isso? O que tá acontecendo? Quando vê, ela tava achando que tava no chá e começou a conversar. E tu conversava, tá? E eu conversava. Teve uma vez que ela acordou com a mão na peça. Eu lá, né? Fiquei braba. Eu aqui, ó. Tribom ser cliente. Só que daí acabou o crédito, né? Acabou o crédito e ela acordou. Daí eu... me xingou pra caramba. Sim, porque daí... eu pensei que tu tava querendo... Não. Então eu vi que daí eu comecei a ficar doente. Sim. Eu vi que eu tava sobrecarregada, né? Novamente aquela questão. Muito tempo online, né? Muito tempo online. Mas era online. Isso aí é a mesma coisa que quando tu pega e começa a trabalhar no emprego novo. Tu não tinha essa... Eu tinha isso aí, tá? Eu ia começar um emprego novo, eu ficava tão, tipo, eu quero fazer o meu melhor porque eu não quero ser demitido. Não sei o que. Daí eu acabava, tipo, não tendo sonambulismo, mas eu sonhava que eu tava fazendo alguma coisa na empresa. Porque tu gera uma... Tua cabeça não para, né? Tu não para, tu gera uma ansiedade pra estar fazendo aquilo, né? E fazer dar certo, né? E além do fazer dar certo, porque, né, o financeiro, sim, contava muito, mas também pela forma como é que era feito. Eu me cansava muito, porque daí, como eu não sabia fazer, os chats que eu fazia... eu aceitava de tudo, então eu só fazia, eu atendia, praticamente eu tirava pedido. Era o cliente me mandava, eu fazia, era uma palma dada. Até eu entender que, opa, peraí,
não é assim, não vamos ter uma conversa. Claro que eu tive muitos clientes legais. Nossa, desde o início eu sempre Sim. Até tive hoje, um né? público, né? O meu público eu acho muito legal porque eles são o raiz, é aquele que me acompanhou, eu digo pra eles. Vocês me pegaram na planta, que eu era na planta, e agora tá quase a obra entregue. E eles dão risada quando eu falo isso. Mas por quê? Porque eu fui amadurecendo, então eu fui entendendo como me posicionar melhor na câmera, entendi que eu precisava, assim, melhorar a questão da qualidade do vídeo, da qualidade da imagem, do cenário fazia diferença. Aí depois eu fui vendo que eu era também precisava de mudança. Eu precisava cuidar mais de mim, precisava estar com a cabeça Sim. bem, precisava estar saudável para poder fazer chats saudáveis. Sim, eu te E falo aí direto, eu sim. comecei a implementar a atividade física para poder descarregar o mental, porque como a gente fica naquela panela de pressão, que tu de uma certa forma tu tem uma certa pressão ali dentro, porque tu tem que gerar a expectativa, fazer o outro chegar no ápice dele ali do outro Sim. lado, né? Ele tem um cara tá Na lá. verdade é uma preocupação de tu entregar De tu entregar um bom trabalho, um bom né? trabalho, porque tu sabia que se Para o tu cara fizesse bem feito, o cara voltar, voltava. para o Então, cara te avaliar. Então tinha muito isso aí, né? Tem muito essa cobrança, assim. e isso é uma construção, E que na né? verdade tem que ter, tá, gente? Eu vejo muitas meninas, amor, que falam assim, mas um usuário chato. Ai, que não sei o quê. Gente, a gente precisa deles para fazer o nosso valor. Sim. Então, claro, não dá para aceitar tudo, concordo, não dá Não, para aceitar não. tudo. Pô, mas tem meninas que são extremamente grosseiras. Tem. E tem jeito de tu falar não, né? Eu acho Tem. que, tipo, tu nunca foi Tem. rude com gatos. Não, Não. não faço. Não, tu vai ser, é muito da forma como você aceita, você vai direcionar ele de uma maneira educada e vai falar, olha, meu bem, agora eu não consigo fazer pra você, Sim, ou esse tipo, eu não faço meu chat, não é assim, vamos se conhecer um pouco melhor? No decorrer do chat, a gente vai fazendo, se tu quiseres, mas se tu queres algo muito de imediato, tu pode me enviar um presente no valor de X, que daí sim eu já pego e já te entrego tudo que tu queres, rapidinho eu te entrego agora. Então é você saber da opção, tu nunca nega, né? Porque a gente nunca sabe, às vezes vai. É meio difícil, geralmente, quando tu pede no início já do chat, porque o cara, quando ele já vem e fala, ai, tira tudo. O primeiro segundo, ele abre a câmera, não gastou o primeiro R$ 1 dele, é ele gastar com a frase, tira tudo. Nossa, isso dá um ódio. Quem trabalha, né? Que a gente sabe, isso é o terror. Tu já acaba com qualquer clima. Aí é onde eu uso o quê? Olha, amor, bem-vindo na minha sala, né? Primeiro de tudo, se o cara é novo, que se ele já tá falando assim porque ele é novo. Então, na minha sala, eu já não trabalho assim, amor. Vamos conversar um pouquinho, deixa eu te conhecer melhor, tu é da onde? E já pergunta de onde é, veja se ele vai querer. Se ele já vai entender. Aí, se ele meio que responder e meio responder e já te falar de novo, vai lá, vai lá e tira pra mim. Aí tu fala, amor, se você realmente quer agora, me envia o presente no valor de tanto, que daí a gente consegue seguir, senão vamos dialogando, vamos no passo a passo, é nosso date. E aí tu vai conquistando o cliente. Agora a gente vai fazer um bate-bola com 5 perguntinhas que o Fernando escolheu aqui pra gente. nossa, Fernando. Fernando. Eu nunca chamo de Fernando. Só não tá bravo comigo. Tá bravo comigo, amor? Não. Seguimos. Qual conselho você daria para quem está começando hoje? Um conselho que eu daria. Comunicação. Eu acho que seria o fundamental. Estuda sobre comunicação. Investir. Investir na tua comunicação. Vamos lá. O que você faria diferente se começasse hoje? Nossa, tudo. Tudo. Exatamente. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje e eu começasse hoje, tudo, exatamente tudo. Acho que a gente não Eu entregaria tanto, não né? entregaria tanto, eu não me passaria tanto tempo online que eu ficava da forma errada, me desgastando. Eu pensaria melhor nas coisas antes de fazer. Dá para ter liberdade financeira nesse mercado? Dá. E muita. Muita, né, amor? Olha, no câmera, eu não gosto muito de ficar mencionando muito valores, tá? Porque é muito de cada modelo e cada uma
vai ter suas limitações e tá tudo bem. Mas eu, na época, a gente faturava em torno mensal, a gente conseguiu alcançar aí 18 mil. Então, realmente, né, isso já limpo. Não gosto muito de falar valores, mas dá pra fazer mais, dá pra fazer menos. É muito. Depende mais. Acho que pensa aí se 18 mil reais por mês faria diferença pra você. A última. Qual frase resume tudo isso? Qual frase que resume, tipo, Se você resumir o nosso episódio, é, tempo online não quer dizer que é dinheiro. Então pensa sobre isso. O tempo online não quer dizer que é dinheiro. E você está dentro de uma plataforma de comunicação. Então você precisa entender que é comunicação e conexão. eu ia falar, a palavra pra mim é conexão. Conexão. Gente, vocês têm que aprender a se conectar com o teu cliente, com o teu usuário, com a pessoa que está ali contigo. Eu, como homem, se eu quiser fazer uma rapidinha, tem outras plataformas para isso. Mas se eu estou numa plataforma de canguel, eu quero de alguma forma me conectar com aquela menina. Exatamente. A gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio. O que a gente fez para gerar mais conexão, entre outros, né? Outras dicas que vai ter. Já aproveita, se inscreve nesse canal aqui, ó, que aqui vai sair semanalmente. Estamos na fase de Estamos na análise, fase de adaptação. Já dá aquele mas vai apoio sair pro primeiro bastante. episódio, mas vai sair bastante episódios. A ideia será de sair semanalmente. Vai ter pelo menos um vídeo desse com muito conteúdo para vocês. Meninas, obrigada. A gente vai conversando mais. Qualquer dúvida, podem aqui, ó, mandar mensagem. Tchau. Tchau!